Nessa primeira videoaula, vamos começar com os movimentos e as capturas, as regras básicas para se jogar o jogo de xadrez. O jogo é praticado num tabuleiro de 64 casas quadriculado. A casa branca sempre do lado direito. O objetivo do jogo é dar checkmate ao rei adversário. Aí nessa posição vemos os reis, branco e das negras. O rei anda uma casa para qualquer lado. Ele não pode entrar numa peça atacada por uma do adversário, mas pode fazer qualquer movimento desses apontados pela seta. Por exemplo, aqui. Agora o lance seria das pretas. O rei preto também pode mover uma casa para qualquer lado possível. A dama, representada nessa figura, é a peça mais poderosa do tabuleiro. Ela anda quantas casas quiser, em verticais, horizontais e diagonais. Mas ela não pode pular uma peça dela, nem uma do adversário. Então, por exemplo, a dama não pode passar por cima do rei branco nessa posição. E também não pode passar por cima do cavalo preto. Mas ela pode capturar qualquer peça que esteja na linha dela. Por exemplo, nesse caso aí, o cavalo preto está na mesma horizontal dela. Ela move em direção ao cavalo e retira o cavalo do tabuleiro. Claro, ela só pode capturar peças do oponente. O bispo e a torre fazem um pedaço do movimento da dama. A torre só movimenta em verticais e horizontais. E os bispos somente em diagonais. Nessa posição, jogam as brancas. O bispo não pode pular o rei branco, nem o cavalo preto. Essas peças não pulam as outras. Mas o bispo pode capturar esse cavalo. A captura no xadrez não é obrigatória. Então, só para relembrar, torres horizontais e verticais, e bispo move em diagonal. E captura como movimento. O cavalo é a única peça que pode saltar. Ele faz um movimento de um L, da seguinte forma: 1, 2, 3. O detalhe é que esse salto pode ser em qualquer direção. Esse salto pode ser, como eu fiz, para trás ou para frente. Ou para o lado. Então, esse cavalo poderia mover para todas as casas que eu estou marcando aí de verde. Uma dessas casas que eu marquei tem uma torre do oponente. O cavalo pode capturar essa torre, mas não captura quem ele está saltando. Nesse caso aí, os peões. Repare que o cavalo, quando move, ele está numa casa branca, ele vai para uma casa negra. E quando ele mover de novo, ele vai sair de uma negra para uma branca. Para ficar mais fácil para as crianças, quem tiver criança e quiser ensinar, muito pequeno,
pode fazer a seguinte brincadeira com ela. O cavalo movimenta da seguinte forma: cá, vá e no lô vira para algum lugar, né? Dessa posição aqui, o cavalo poderia capturar esse peão ou andar para todas essas casas marcadas de branco aí. Então, recapitulando, ele anda em L, mas não captura quem ele está saltando. Os peões começam todos em linha. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Nessa posição aí, os peões já moveram. Os peões nunca andam para trás. Eles só andam e capturam para frente. Eles começam todos os peões brancos nessa linha e todos os peões pretos nessa linha, nessa horizontal. A primeira jogada do peão, de cada peão, ele pode andar uma ou duas casas. Ele pode escolher qual que é o movimento que ele quer. Depois que o peão já moveu, por exemplo, esse do branco já moveu, ele só pode andar de uma em uma. Se eu movimentar duas casas com esse peão, a partir daqui ele só vai andar de uma em uma. E se as pretas movimentarem duas com esse peão, fica um peão de frente para o outro. Mas o peão não captura como ele movimenta. Ele captura uma casa em diagonal. Por exemplo, o peão de branco, anotado aí de verde, pode capturar o peão do preto aqui. No xadrez, mais uma vez, a captura não é obrigatória. Se ele quiser, ele também pode movimentar. Então, esse peão pode capturar esse, por exemplo, e um dos pretos, um dos dois pode capturar o peão branco agora. Ou não. O jogador que estiver conduzindo as pretas pode escolher se quer ou não capturar. Se ele resolver capturar, por exemplo, com esse, a captura é feita assim. Quando o peão está de frente com o outro, igual no centro aí, no meio, um não vai poder andar nem o branco nem o preto, porque um está bloqueando o outro. E mesmo caso aqui, né? Então, na primeira jogada de cada peão, ele pode movimentar uma ou duas casas. A posição inicial sempre é essa. As brancas para o lado de baixo, depois nós vamos aprender a notação. Num jogo tridimensional, num jogo real, aqui é mais ou menos uma escadinha de tamanho. O rei e a dama são os maiores, depois vem o bispo, depois os cavalos, depois as torres. E na frente os peões. Essa posição inicial dos peões, para recapitular os peões, cada um pode mover uma ou duas. Mas depois que eu mover com ele, só de uma em uma. E lembrando que os peões não voltam, eles só andam para frente e nunca voltam. Para relembrar essas regras rapidinho dos movimentos e capturas, vamos fazer alguns exercícios aqui bem rápido. Depois que eu fizer a pergunta, para o vídeo, tenta responder e coloca o vídeo para rodar de novo para saber qual é a resposta correta. Para quais casas o rei branco pode se mover? O rei branco nessa posição pode mover nessas duas casas à frente, porque ele anda uma casa para cada lado. Mas ele não pode mover para baixo, porque ele seria capturado pela torre. Na verdade, nós vamos descobrir que não existe essa jogada no xadrez. Esse é um lance inválido, porque eu não posso entregar o meu rei. Aqui eu estou matando meu próprio rei. Maldade, mas no xadrez, mesmo um rei ruim, a gente tem que protegê-lo. Lembrando, o bispo anda diagonal, os peões poderiam andar para frente aí, né? A torre horizontal e vertical. Nessa posição, o rei branco pode mover para uma casa ou capturar uma peça. Ele pode mover para a casa negra aqui atrás. E pode capturar o cavalo. Ele não pode capturar o bispo, porque ele ficaria atacado pela torre.
Repare que o computador não deixa eu nem fazer esse movimento, que é uma jogada inválida. Proíbe esse lance. Aqui, a dama pode capturar duas peças das negras. Claro que ela só pode capturar uma de cada vez. Mas qual das duas que ela poderia escolher capturar? A torre ou o cavalo. Claro que o bispo não, né? O bispo ela não está atacando a casa que o bispo está. Nesse caso aí seria muito melhor capturar a torre. Porque se a gente captura o cavalo, duas peças das negras podem capturar a dama. Aqui, o bispo branco pode capturar duas peças das negras. Quais? A torre e o cavalo. Agora vamos treinar um pouquinho das capturas de peões. Um peão branco pode capturar um negro. Qual peão? Há somente essa captura, porque os peões não capturam como eles movem. Eles capturam uma casa em diagonal. Se a pergunta fosse feita para o lado das negras, as negras também só poderiam capturar esse peão. Os outros peões estão imóveis. Por exemplo, esse peão de branco não move porque tem um peão na frente dele e não tem ninguém para ele capturar. Lembrando mais uma vez, peões só para frente. O branco pode capturar uma peça do negro. Como? O cavalo. Esse peão pode mover para frente, mas claro que aqui a melhor jogada seria capturar o cavalo, que o cavalo vale mais do que um peão. O preto ia capturar um peão branco. Nessa posição aí, as brancas podem capturar com o cavalo de C4 duas peças do negro. Quais? Certo, né? A torre ou o bispo. É um L de 3 casas, né, gente? Ou o bispo. O peão também poderia capturar esse bispo aqui, né? E lembrando que o cavalo só captura quem está no final do pulo. Nessa posição, uma peça das brancas pode capturar a dama das negras. Qual? Claro, o cavalo, né? O cavalo poderia capturar a torre também, mas ele perderia o cavalo em troca da torre. E claro que a dama vale mais do que a torre. Nessa posição, o cavalo branco poderia capturar o peão negro da seguinte forma. Em 3 jogadas ele chegaria até aqui. Como que ele faria um caminho em 3 jogadas para capturar o outro peão? Claro que a jogada é uma do branco e uma do preto. Isso é só para a gente treinar o movimento do cavalo. E nessa posição aí, as brancas podem capturar duas peças das negras. Quais? A dama e a torre. Obrigado por assistir essa videoaula. Breve daremos a continuação com os lances especiais.